Bom dia, meus queridos alunos do Júlia Lenquer, das turmas do segundo ano, manhã e tarde. Professora Letícia mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre o nosso 10º período, tá certo? Onde nesse 10º período, na literatura, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre prosa gótica. E aí eu já inicio o slide fazendo a leitura juntamente com vocês sobre essa prosa gótica, tá certo? Da literatura, que é um estilo literário que foi criado no romantismo lá no século XVIII e até hoje muitos escritores fazem parte dessa corrente. Lembre-se que a prosa, diferente da poesia, é um tipo de texto natural e não em versos, denominado de linguagem corrida, certo? Então, quando vocês estiverem até trabalhando a atividade do livro, que nós iremos colocar nesse 10º período, vocês vão observar lá que o texto da prosa gótica é bem natural, sem versos, tá certo? Isso é uma característica da prosa gótica, tá bom? Que aqui a gente tem alguns pontinhos sobre essas características, tá certo? Os temas, eles são misteriosos, ocultistas e obscuros. Oposição a racionalismo e materialismo, literatura fantasiosa, pessimismo, negativismo e fuga da realidade. Ambiente noturno, sobrenatural e satânico, tá certo? O próprio nome gótico, né? Essa coisa diferente, essa coisa, como eu posso dizer, estranha, melancólica, diabólica, enfim. O próprio nome de estranho, assim, pesado, faz a gente entender que com certeza tem essa questão do noturno, do sobrenatural, do satânico, tá bom? A literatura gótica surge no século XVIII, como eu já falei no início, né? Mais precisamente na Inglaterra, com a publicação de O Castelo de Otranto, lá em 1764. Essa obra tem a autoria do romancista inglês Horace Walpole. Uma das principais características dos romances de estilo gótico é a exploração de personagens melodramáticas. O enredo é cheio de mistérios, ó, né? A gente já falou, mistérios, terror e cenários noturnos e sobrenaturais. Então, isso aí é bem forte nas obras góticas que a gente pode ler, ver, né? Essa questão do mistério, do terror, do cenário noturno e das coisas sobrenaturais. Isso é bem forte mesmo nesse estilo gótico. A prosa gótica inglesa também foi explorada por Oscar Wilde, um dos dramaturgos e escritores mais importantes da Inglaterra. Peço desculpa aqui pela voz, mas eu ando meio que gripada, tá bom? De suas obras em estilo gótico temos o que? O romance O Retrato de Dorian Gray e a novela O Fantasma de Canterville, bastante conhecido. Além da prosa, a poesia gótica foi também muito explorada na literatura gótica, certo? Então não tem só a prosa não, também teve poesias. Lord Byron foi um dos poetas mais importantes do romantismo inglês. Dentre suas obras de estilo gótico temos o que? Horas de Lazer, Escuridão, O Sonho, A Profecia de Dante, Manfred e Dom Juan, tá? Na poesia do escritor inglês Oscar Wilde, destaca-se o quê? Rosa Mística e Flores de Ouro. No Brasil, além, quem vai se destacar aí nesse estilo gótico? Álvares de Azevedo, né, com a poesia Lira dos 20 anos, que é bastante conhecida, bastante trabalhada na literatura, e o Augusto dos Anjos, que explorou o estilo gótico em suas obras Saudade e Versos Íntimos, Psicologia de um Vencido, Ao Luar e Eu e outras poesias, tá bom? Essas são as obras mais vistas, mais lembradas, mais trabalhadas na literatura brasileira, no que se diz respeito ao gótico. Então, quando a gente fala de poesia, de prosa gótica, né, desse tema gótico, a gente vai lembrar aí desses dois carinhas,
o Álvares de Azevedo e o Augusto dos Anjos, tá bom? Exemplo de prosa gótica no Brasil. Quando pensamos no estilo gótico na literatura romântica, pensamos logo em Álvares de Azevedo, certo? Foi ele quem introduziu o estilo no Brasil com as obras Noite na Taverna e Macário. Lembrando que meu Deus, tô cansada, mas é porque a gripe tá me baqueando. Mas vamos lá. Nessa atividade do 10º período, vocês vão trabalhar justamente um trecho aí dessa obra Noite na Taverna, tá certo? Então, quando vocês estiverem fazendo lá, o texto sugerido para a atividade é justamente uma partezinha bem profunda, bem marcante dessa obra Noite na Taverna, tá certo? De Álvares de Azevedo. Então, grava na memória. Falou de prosa gótica, falou de poesia gótica, de literatura gótica, quer dizer, a gente vai lembrar de dois carinhas aí do Brasil, que é o Álvares de Azevedo, que foi ele que introduziu, né, que trouxe esse estilo para o Brasil. Então, jamais pode ser esquecido quando se fala de coisa gótica, de literatura gótica. E o... Opa, passei aqui sem querer. E o Augusto dos Anjos, né? Mas o Álvares de Azevedo foi o cara que introduziu, tá bom? E a nossa atividade do 10º período vai trabalhar aí uma obrazinha dele, um trecho da Noite na Taverna, certo? Essa é a literatura. A gente dá uma pausa, né, no romantismo, nas obras de José de Alencar, tá bom? E a gente começa aí nesse 10º período falando da prosa gótica no Brasil, tá bom? Falando de gramática, a gente continua nos pronomes, como a gente já vem falando nos vídeos anteriores. É bem extenso, porque são vários os pronomes, né? A gente já passou pronomes pessoais e possessivos, e nesse 10º período a gente vai trabalhar os pronomes indefinidos. Vou passar aqui só um pouquinho, ó, e os pronomes interrogativos, tá certo? Então, assim, para reforçar mais uma vez, porque nós sabemos que o conteúdo de pronomes não é algo novo, né? Na verdade, é só uma reforçada, uma pincelada nos pronomes. Eu já falei várias vezes em sala de aula que conteúdo do 2º ano, a gente trabalha toda a classe gramatical. Então, por isso, tá? Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem a substantivos, de modo vago, impreciso ou genérico. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis, isto é, sofrer flexão de gênero e número, né? Tanto pode ser no feminino como no masculino, tanto pode ser no singular como no plural. Ou invariáveis, que são aqueles que não pode ir nem para o masculino ou nem para o feminino, ou seja, vice-versa. Ou não pode ir para o plural ou singular, vai depender do nome, né? Eles não podem ser variados. Variados não, variáveis. Os pronomes indefinidos também aparecem na forma de locuções, cada um, né? A gente tem os exemplozinhos, cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que, e dentre outros mais aí que a gente tem costume de falar nas nossas falas do cotidiano, do dia a dia, que muitas vezes a gente até usa essas expressões, mas nem sempre a gente vai lembrar. A gente tá atento para essa questão da gramática, de saber que, por exemplo, seja qual for, é uma locução que se refere a pronomes indefinidos, né? A gente montou aí um quadrozinho dos pronomes indefinidos separando variáveis, exemplo, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer, né? Variáveis é que pode ir para o plural, por exemplo, plural de alguns, alguns. Variáveis é aqueles também que eu posso levar para o plural. Plural de algum, alguns.
feminino de muito, muitas. Plural de muito, muitos, né? Então, eles podem variar. Ele tanto pode ir para o feminino, como para o masculino, como para o singular, como para o plural. Já os invariáveis, que é a tabelinha aí do lado, ó, eles não podem sofrer essas alteraçõezinhas. Como alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada e algo. No livro de vocês também, na atividade lá da gramática, que a gente dividiu, quando eu digo a gente aí, eu me refiro também ao professor Felipe, que é dos segundos anos também, vai ter também lá essas tabelinhas, tá certo? Com o quadro dos pronomes, para dar mais uma reforçada, né? E os interrogativos, vamos aqui lembrar, né? Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas, são eles. Aí vamos lembrar aqui, ó. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, né? Certo? Quando a gente fala de interrogativo, a gente lembra logo de interrogação, a gente lembra logo de quê? De perguntas. Então, são aqueles usados para fazer perguntas, por exemplo, que sempre estão localizados no início da frase, são aqueles que estão numa frase onde lá no finalzinho tem um pontinho de interrogação. Então, assim, são coisinhas simples, mas que ajudam a gente a identificar, né? A gente tem uns exemplozinhos de orações interrogativas diretas, né? Que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa essa entrada para o cinema? Algo direto, simples e prático. Bem eu. Em relação ao pronome interrogativo que, pessoal, ele pode ser um pronome substantivo, quando tem o sentido de que coisa. Então, a gente tem assim, um olhar mais atencioso para o que, porque dependendo do contexto da frase, ele vai ter vários sentidos, tá certo? Um deles aí é quando ele tem sentido de que coisa. Exemplo, que foi aquilo? Que coisa foi aquilo, né? Que coisa foi essa? Que teria acontecido? Que coisa aconteceu? Não sei que disse a aluna professora, né? Não sei que coisa ela disse a ela. Então, assim, quando ele tem esse sentidozinho, tá? De que coisa. Questão de você ler e fazer essa troca, né? Se você conseguir trocar pelo que coisa, é porque ele é substantivo. No caso, no sentido de que coisa. Temos outros exemplos aqui, ó. Pronome interrogativo que pode ser um pronome adjetivo, quando tem o sentido de que. Que espécie de. Aí você substitui. Ó, exemplo. Quantos são vocês, né? Que espécie de, né? Quantos? Quantos anos fez? Verifique quantas caixas estão necessárias. Estão, não, perdão, serão necessárias para a mudança. Emprego exclamativo dos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos também podem ser usados em orações exclamativas. Aí, quando eu falo de exclamativa, de exclamação, eu me lembro do pontinho de exclamação. É ele que vai me dar essa luz aí para poder identificar. Então, nos exemplos aí abaixo, você observa que em todas tem o pontinho de exclamação. Ó. Que alegria, quem diria, quanta formosura, né? Em todas você tem o emprego do pontinho de exclamação. Então, muito cuidado com o que. Acredito que a gente vai estar trabalhando ele aí por alguns períodozinhos ainda, porque são muitas as observações, mas é isso, ele tanto tem sentido de substantivo, como ele tem sentido de adjetivo. Quem vai fazer essa diferença é o contexto da frase, é você quando estiver fazendo a leitura para poder fazer essa transferência, né? Essa substituição, quer dizer.
Então, quando você substitui o quantos por que espécie de, se der certo, é porque ele tem sentido de adjetivo. E assim sucessivamente, tá certo? Aqui é o finalzinho, ó, da nossa apresentação desse pequeno slide, dividindo aí o nosso conteúdo do 10º período, na literatura prosa gótica e na gramática, os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos, tá certo? Espero que vocês possam estar assistindo ao vídeo, espero que esse vídeo ele possa ajudar um pouco vocês a compreender o conteúdo, né? Ajudar vocês na resolução das questões, tá certo, pessoal? Quem não se inscreveu ainda no canal, a gente pede mais uma vez que faça, né? Se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, tá bom? Que é de suma importância, faz parte. E a gente agradece. E qualquer coisa, qualquer dúvida, fala com a gente no PV, fala com a gente nos grupos do WhatsApp, das turmas de vocês, de cada um, tá certo? E é isso, eu espero que possa dar uma clareada no que se diz respeito ao conteúdo desse 10º período, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.